Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 9 do Podpés Oficial, um podcast onde você tem acesso a bons insights e provocações sobre consultório particular, carreira médica, medicina e empreendedorismo. E hoje, gente, vocês não estão preparados, vocês não estão preparadas para a nossa convidada de hoje. A convidada de hoje é uma referência de sucesso e crescimento na carreira médica. É uma mulher, é uma médica dermatologista, é alguém que começou do zero absoluto e construiu uma carreira inspiradora, é um baita case de sucesso de quem conseguiu unir uma medicina de excelência que preza pelo compromisso e a qualidade da entrega com o paciente, com muito crescimento, retorno e prosperidade financeira. Eu estou aqui com a doutora Thaís Campbell, CEO e fundadora do Grupo Thaís Campbell do GTC. Thaís, seja muito bem-vinda. É uma honra imensa lhe receber aqui nessa mesa do Podpés Oficial. Oiês para todo mundo que está nos assistindo, né? E obrigada pelo convite. É uma honra poder compartilhar, né? Se algo da nossa história pode tocar alguém e trazer algo, né, que vai acrescentar na vida dela, estamos aí para compartilhar. É isso. Uau! E a gente sente isso, Thaís. Desde o primeiro momento que eu entrei em contato com você, a gente não se conhecia pessoalmente. Eu te mandei um direct e assim me chamou a atenção dali a tua pronta resposta, tua simplicidade. E a gente sente essa energia de contribuição. E isso é muito lindo, do servir com a nossa história, com a nossa jornada. E já que a gente está falando de jornada, vamos contar para o pessoal que está aí em casa. Conta um pouco de você, Thaís, da tua trajetória, desde quando você pensou em fazer medicina, até onde você chegou. Conta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Muito bom, a gente vai nos pods, tem alguns que eles mandam ali o script antes, e outros a gente vem às cegas. Esse eu estou às cegas, mas é sempre tão gostoso reviver um pouquinho da história, né? Sim. Porque traz pra gente até um senso de gratidão, de se manter, né, na humildade ali, porque como você citou, eu comecei mesmo do zero ali, então eu vou contar um pouquinho. Eu sou lá do Araguari, eu falo, interior de Minas, uma cidade bem pequenininha, mas a minha família já tinha alguns médicos, então minha mãe, um tio, e ali medicina já era um sonho desde pequena, eu já falava, e realmente queria, né, e estudei para isso, batalhei, entrei na medicina, mas a especialidade eu ainda não sabia, apesar da minha mãe ser dermato, minha mãe na época era dermato só raiz, porque era o que tinha na dermatologia, então dermato das doenças, e essa parte não me encantava, eu vi os livros ali dela e falava, meu Deus, não é isso que eu quero não. Então eu comecei a fazer a medicina pensando em outras especialidades, mas quando eu passei pela cadeira de dermato, eu já me apaixonei completamente. Olha. Porque aí, nessa ocasião, já estava entrando também, né, o mundo da estética junto. Minha mãe também já tinha começado aí nessa parte. E fui me apaixonando pelo dinamismo que tem, né, na dermatologia, de poder ter uma parte clínica, mas também cirúrgica, procedimentos, exames, é um pouco de tudo, né? E me apaixonei e ali já comecei, então, a me afundar, assim, me aprofundar, né, na dermatologia. Então eu era rata, assim, de tudo que tinha de dermato na faculdade, de cursos, de estágios, né? E aí, quando eu formei, eu já tinha até um pouco mão de dermato, porque fui daquelas, assim, que fiz liga, montei liga, não tinha na minha faculdade, eu montei, porque eu queria mesmo, né? Me apaixonei total. E dali, né, na dermatologia, eu tinha um sonho que era trabalhar com a minha mãe. Então, afinal, ela é dermatologista, né, de toda a região ali de Minas, e esse era meu sonho. Vim para São Paulo para estudar mesmo depois, né, a parte de dermatologia, porque eu me formei no interior do Rio. E daqui, quando eu tentei voltar para Minas, eu não sei se a gente vai, se eu já estou me delongando, já indo além da pergunta, mas vou contar um pouquinho. Então, eu comecei aqui em São Paulo trabalhando em convênio. Que acho que como todos nós, né? A maioria de nós começamos. Mas já no convênio tinha uma coisa assim, que eu era muito inquieta ali com a situação da gente ter que atender em 10 minutos um paciente e ter que fazer tudo. Então, desde ali eu tinha uma coisa de que eu queria entregar algo além. Até porque eu tinha uma dor que eu vou contar aqui pra vocês. Meu marido, né? A gente se conheceu na faculdade e ele também médico e ele foi pra cardiologia. Então, eu tinha uma coisa de
nossa, meu marido salvando vidas e eu tô aqui fazendo um botox. Então eu falava, não, se é pra ser isso, se isso foi a minha escolha, eu vou fazer muita diferença na vida de cada paciente que entrar aqui no meu consultório, que seja pra um botox. Uau. Então isso era um lema pra mim desde ali do convênio. Então eu carregava uma bolsa de amostras que lá no convênio não tinha e eu queria dar isso pro meu paciente, então eu levava. Se eu precisasse de qualquer outra coisa que não tinha, eu armava ali todo o consultório para atender esses pacientes, sabe? E aos pouquinhos os convênios entendiam o meu modo de atender ali e iam adaptando a agenda, né, para eu conseguir expandir um pouquinho mais esse tempo de consulta e entregar um pouco mais para aquele paciente. Então eu chegava antes do meu horário, eu saía depois, eu recebia só pelo que eles iam me pagar mesmo, mas eu fazia um tanto a mais. E isso rapidamente começou a drenar ali um paciente que queria algo além do que a gente conseguia fazer no convênio, né? Uau. Mas aí eu falo, quando Deus foi colocando, né, a mão dele ali, o tempo todo na nossa história, mas tem alguns pontos chaves, né? E eu já morava num apartamento de favor de um tio meu, aqui em São Paulo, em Moema, e eu fazia unha numa manicure, que eu saía do meu prédio, virava a esquina assim, chegava no salão dela. E aí passava na frente de uma casa linda, assim, e que não tinha placa na porta. Eu nunca soube o que era ali. Numa conversa com essa manicure, ela me contou que ali era uma clínica dermatológica e que ela fazia também, né, a unha da dona da clínica. Eu falei, ai, será que um dia você não me apresenta? Porque meu sonho é já começar a trabalhar também, além do convênio, numa clínica que me mostra esse outro mundo também do particular, exato. E ela falou, não, vamos agora então. Meu Deus, mas eu não estou pronta. Eu sempre muito vaidosa, né? Eu tinha só fazer, não, tá ótimo assim, vamos. E a gente chegando, né? A dona tava saindo ali na porta e aí ela já me apresentou e a dona falou, nossa, você também caiu de Deus, então, porque eu tinha uma assistente aqui, ela acabou de ter bebê e não vai voltar por agora e eu precisava mesmo ir atrás de alguém. Olha então, se só. você quiser começar já na segunda-feira, pra ser, né, acompanhar e ajudar, enfim, aos pouquinhos a gente vai entendendo. E assim foi que aconteceu. Então, meu pezinho no mundo particular começou assim, essa porta que Deus me abriu dessa forma, né? Totalmente ao acaso. E de um networking que você acha assim, um bom network é só, sei lá, com quem? Não, gente, network é que todas as pessoas que você se relacionam, conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que chega, né, em pessoas ali que às vezes você precisa. Então, valorizar, né? Acho que aí eu já tirei minha primeira lição. Nossa. E bom, comecei ali nessa clínica e me ensinou muito, né? Me ensinou a lidar com o público do particular, que por mais que eu me esforçasse ali no convênio, lá tinha suas limitações, né? Me ensinou também, assim, né? Se eu queria entrar no particular e num target de paciente que eu não conhecia, eu precisava aprender um pouco desse mundo também, porque eu era lá da Araguari, lembrando então todo mundo que eu não conhecia sei lá, de nada ali de um mundo chique, vamos dizer assim, né? Então, às vezes os pacientes dessa clínica falavam, viajei, não sei, eu nunca tinha viajado para fora nessa ocasião. Eu fui no restaurante tal, não conhecia, usa a marca tal, não conhecia. E eu fui aprendendo também um pouco desse mundo, porque ainda dentro do particular também vai ter as categorias, isso, né? do target onde você vai atingir. Esse meu caso, eu entrei no particular que já era um target muito alto, então não foi uma escadinha que eu fui subindo e aprendendo. Eu já tive que aprender um mundo novo, né, já de cara ali. Muito bem, aí foi acontecendo, né? Eu me dediquei também muito em projetos ali com ela, então a gente fez parte de um projeto grande na USP, então eu dividia meu tempo também nessa parte acadêmica que eu gosto bastante, de ensino, né? E de pesquisa também. E aí eu engravidei. E quando eu saí para ganhar bebê, uma coisa nessa clínica, eu sou extremamente grata, né? Grata a Deus pela oportunidade, grata a ela que me abriu as portas e me ensinou muito, né? Mas eu falo que eu também aprendi um pouco de gestão do que poderia ser diferente, vamos dizer assim. Você se incomodava com algumas coisas da clínica? Não era nem que eu me incomodasse nesse ponto, mas eu fiquei um ano sem receber salário ali. E graças a Deus eu tinha meu marido, né? E tinha um background ali dos meus pais, que bem ou mal a gente sabe que se não desse o salário dele no fim do mês, a gente tinha para quem iam chegar. Chamar, né? Mas essa parte de gestão, eu vi ali o quanto era difícil. Se você tá num convênio, você vai gerir basicamente só a sua vida ali, né? O convênio vai fazer todo o resto. Se você abre um consultório e vai para o mundo particular, você
tem que saber um pouco de gestão. E por mais que ela quisesse muito, ela tivesse, né, as capacidades dela ali, tinha um administrador que fazia e ele era a pessoa ali que comprometeu muito, né, aquela realidade naquele momento. E quando eu saí, então, para ganhar bebê, eu tinha 1 ano de salário ainda para receber. Então, eu tive meu filho em paz, fui recebendo ali aos pouquinhos. E quando eu fui voltar, eles falaram, agora os seus pacientes você não vai poder mais atender aqui. Então, você vai atender só os pacientes da clínica. Como eu vim do convênio, eu vim com uma bagagem de pacientes também. Você trouxe alguns Eu trouxe pacientes. alguns, né, que migraram do convênio para o particular. E ali, naquela ocasião, então, eu tive que ir atrás de um consultório. Aí, em São Paulo, tem muitas oportunidades. Agora, muitas outras melhores. Na época, não tinham tantas. Mas tinha uma clínica que atendia várias especialidades. Na época, até os outros lá eram muitos convênios mesmo, mas que alugava uma sala ali por hora. E aí, foi lá que eu fui atender os meus pacientes. E, naturalmente, foi acontecendo uma migração, porque daí, ela, né, ali aos poucos eu fui ficando só com a parte de laser na clínica e aos poucos, realmente, eles entenderam que era melhor eu sair e seguir minha carreira solo. E eu falo que eu não sou muito na veia de ter uma veia empreendedora, assim, arrojada. Como assim não é? Vocês entendem isso, gente? Isso é uma coisa que eu fui aprendendo, porque eu tava feliz lá. Então, se não tivesse acontecido tudo da forma que aconteceu, eu teria ficado, sabe? Entendi. Não sei por quantos anos. Mas como eles foram me empurrando, me falando, não, você tem que ir, você tem que fazer assim, vai, agora não dá mais aqui. Eu fui indo e aí aconteceu. Então, eu estava agora lá nessa salinha que eu alugava e, de novo, eu fazia como no do convênio. Como era uma sala, não era minha, eu tinha que carregar tudo pra lá. Então, eu vinha com malas de coisas pra montar o cautério, pra montar uma bandeja, né, na sala ali do meu paciente, porque a salinha de fora que atendia o nosso paciente tinha a bolachinha, água e sal e o cafezinho da cafeteira com um copo não de plástico. Não era uma experiência que você queria proporcionar aos pacientes. Na época ninguém estudava ainda, falava de experiência, mas eu tinha um feeling de que não era para ser assim. Então eu punha dentro da minha sala uma outra bandeja com outra cafeteira, sem conflito de interesses, uma Nespressozinho e trazia um outro belisquetezinho ali pro paciente, né? Mas isso eu montava todos os dias. Sozinha? Então, sozinha. Eu saía de casa, eu punha tudo na mala, carregava, montava tudo lá. Acabava o dia, outra pessoa ia usar a sala. Então, eu tinha que tirar as minhas coisas, porque era o começo, né? E fui fazendo isso. E os pacientes me ensinavam muito, né? Então, a gente fala que... São os nossos melhores professores, né, Thaís? Exato. Então, inovar não tem a ver com tecnologia, tem a ver com audição, né? Eu vi isso de um outro empreendedor que eu admiro muito, que é você ouvir o seu colaborador e o seu paciente, o que eles estão te falando, e aí você consegue inovar ali dentro da experiência, dentro, enfim, de entender, detectar dores e propor solução. Isso é inovar, né? Então, aos pouquinhos, mesmo dentro disso que eu tentava fazer ali, os próprios pacientes me guiavam. Eu nunca esqueço uma família que está comigo até hoje e que ele falou assim... Pelo amor de Deus, eu punha um vasinho de flores. E eu, como passava sem conflito também de interesse, eu passava no Pão de Açúcar, comprava um ramalhetezinho e era aquela flor que eu carregava a semana. Caramba. E a flor que eu podia comprar. Ele falava, se você quer atingir, né, eles já eram um nível muito assim, acima do target ali dos pacientes que eu tinha, esses eram os meus maiores. Ele falava, se você quer outros assim... Troca essa florzinha, você tem que pôr uma rosa colombiana aqui. Nunca esqueço dele me falar isso com todo carinho e amor ali, né? Então eu fui ouvindo e fui aprendendo e fui mudando, né? Thaís, isso é muito incrível. A gente vai seguir essa história que é incrível e inspiradora. Mas antes eu gostaria de fazer algumas pontuações de... princípios, podemos chamar de princípios que você trouxe aqui e que guiaram o teu caminho até você construir tudo o que você construiu. A primeira coisa que me chamou a atenção foi lá quando você começou a atender no convênio, você falou assim, 10 minutos de consulta era pouco. Aqui, Thaís, a gente já vê que o que te guiou, o primeiro elemento de todo esse movimento de crescimento que você trilhou foi prezar pela qualidade da consulta e do atendimento que você entregava para o paciente. Sim.
Que incrível isso, porque muitas pessoas acham que você trilhar um caminho de crescimento, de expansão, é você valorizar mais, vamos dizer assim, o marketing, as vendas, esquecer do paciente. É o contrário. A gente empreende para criar a melhor experiência possível para o paciente. Foi lindo isso que você falou. E é claro, isso é nítido quando a gente está te ouvindo, o quanto que você sempre prezou por essa qualidade, por essa excelência, a flor do pão de açúcar, a bagagem de amostras, a preocupação que você tinha. Acho que o primeiro elemento, você ali já estava inovando, era você diferenciar a experiência da tua consulta para os pacientes. Mesmo dentro do convênio, que se achava que não poderia fazer, né? Era tudo muito processual, assim, né? As outras salas, os outros médicos que você atendia, era tudo igual. Chegava ali, mas eu falava... Commodity. Exato. Eu falava, não... E eu não fazia pensando porque eu quero crescer, porque eu quero chegar... Eu só pensava ali naquele momento. Eu falava, não, mas não é isso. Eu não fiz medicina para entregar isso daqui. Eu sei que eu posso entregar mais, então eu quero entregar mais. Uau. E não focando no que iria vir. O resultado veio como consequência, né? E tô falando isso genuinamente, porque quem me conhece lá daquela época sabe que era assim. E até hoje, né? Primeiro acontece de eu querer fazer de uma forma genuína e depois eu entendo, nossa, isso também é um jeito estratégico, se for pensar no fim das contas. Mas a estratégia veio depois do fim e da necessidade de fazer pelo paciente, né? Hoje pelo colaborador, enfim. Thaís, eu escutei uma frase essa semana que tem tudo a ver com o que você falou agora. Num grupo de mastermind que eu faço parte, a estratégia serve ao propósito. Perfeito. É exatamente isso. Essa frase é o propósito que guia. Todo o resto está a serviço da concretização desse propósito. É exatamente o que você trouxe aqui na tua trajetória. E essa valorização das pessoas que a gente vê em você, desde o colaborador, o paciente, esse é o propósito. É fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Sim. E tão engraçado que aí são várias nuancezinhas, né? Eu citei alguns exemplos, agora você falando, eu tô lembrando lá da época. E da sua apresentação, quando você falou da questão de moda também, Falei. né? Eu sou vaidosa, gente, né? Olha como ela, quem tá vendo o vídeo tá vendo, né? Como ela tá aqui. E eu gosto disso e eu penso nisso também aplicado ali a esse meu momento, né? Então eu falo assim, eu poderia ir lá do meu... Eu acordei e taco o jaleco em cima e vai. Mas eu penso, isso não é o melhor que eu quero oferecer, ainda mais no meu meio, que eu quero oferecer beleza, né? Então, eu me vestir pensando no paciente, eu me arrumar pensando nele, né? Pra hora que ele chegar, ele não vê aquela médica que acabou de chegar do plantão detonada, né? E assim, acabada, e aí, o que você quer? Mas ele vê que eu me preparei para aquele momento e que eu tô ali realmente entregue para ele, na minha melhor versão, no meu melhor estado de ser ali, né? Isso desde o comecinho, só que isso também chamava atenção, né? Porque daí, quando eu ia para um plantão, ou quando eu ia, nossa, lá vem a emperequetada, né? Que é uma coisa que nos dermatologistas a gente tem muito, mas que eu não vejo como algo fútil. Hoje eu consigo olhar ouvir isso, Thaís. Eu me visto porque eu melhor assim, porque eu quero isso pro meu paciente. Ele merece chegar lá e me ver, não tem por que eu vir aqui. Se eu pra padaria eu me arrumo pra ir assim, e pra vir aqui atender meu paciente também, né? Eu quero estar. E, bom, peitava e ia, né? Em alguns momentos você se repensa, dó, enfim, até quando começo com a parte de marketing também, a história de chamar de blogueirinha, tudo isso. Mas eu acho que é você ter o propósito firme, né? E entender se isso está alinhado com o seu propósito, com os seus valores, é acreditar e dá certo, né? No fim, depois você carrega, arrasta mais uma turma atrás que depois vê que se inspira em você. Que Thaís, você está trazendo aqui algo muito valioso, por isso eu gostaria de retomar a questão do cuidado com a imagem profissional. A gente está aqui ressignificando isso de uma maneira incrível. A gente sai do campo da futilidade, que não é importante, que é bobagem, para a conexão com esse propósito maior. O paciente merece a melhor versão de mim mesma. Então, a minha imagem, a forma como eu me cuido, como eu me visto, como eu me apresento para ele, ela faz parte da minha entrega de excelência para ele. Perfeito. Eu falo sempre que eu vou dar aula,
lógico que o básico, a gente não tá falando do básico. Entregar uma boa medicina, isso já é, né? A gente não precisa nem falar, mas às vezes o que é óbvio precisa ser dito. Então a gente tá falando que o básico, você entregar uma boa medicina, um bom resultado na especialidade que você tá, isso é o mínimo, né? Então você ter uma boa formação, uma boa mão naquilo que você tá fazendo, você tá atualizado, isso é o mínimo. O que a gente tá falando aqui é do plus, o que vem além disso. É óbvio que não adianta você estar, né, emperequetado, estar linda, você ter toda uma experiência e você não entregar o básico, que é o resultado. Mas também entregar só o básico, só o resultado e não ter todo isso de carinho, do a mais com o paciente, eu também acho que é possível fazer mais, né? Então, nesse sentido. Uau, isso é excelência. É quando você vai somando vários elementos detalhadamente trabalhados para entregar o seu melhor. Sim. Caramba, Thaís, que demais. Meu Deus do céu, eu já tô aqui. Que contribuição maravilhosa. Vamos voltar para a sua história? Sim. Naquele momento que você alugou aquele consultório particular, já era só particular, você começou a ter contato com os primeiros pacientes particulares, de targets diferentes, e você ouvindo muito a devolutiva deles e aperfeiçoando e aprimorando a sua entrega. Como foi dali até criar, posso chamar assim, de império, do Império GTC, do grupo Thaís Campbell, que realmente é algo assim, que cresceu pra caramba. Como que foi daquele momento até o GTC? Muito bem, então ali eu tava, né, na dermatologia a gente tem os lasers e eu tinha que alugar os lasers, porque eu não tinha, né, não tinha um budget ali nem para fazer uma clínica, mas para comprar um laser. Então era muito sofrido ali a dinâmica toda, né, quem tá nesse carregar meio as máquinas. Eles vêm até a gente com as máquinas, você tem que fazer uma agenda ali com todos os pacientes que querem aquele laser para aquele dia. Na época não se alugava assim por uma hora, você tinha que alugar tipo um período. Então para fazer valer a pena o dinheiro que você investiu do aluguel, mais a técnica que vinha para executar o laser, tinha que ter uma agenda perfeita. Se um faltasse, talvez você ia empatar o ganho. Se 2 pacientes faltassem, você ia pagar para estar acontecendo aquilo ali. E o paciente, às vezes, que chegava e vinha de fora, falava, mas eu quero fazer o laser, mas hoje não é o dia do laser, tem que vir no dia que tem o laser, né? E ali, de novo, eu fui vendo assim, não é isso que eu quero entregar para o paciente, eu quero entregar mais, né? Mas eu tinha esse sonho de voltar para trabalhar com a minha mãe, né? Voltar aí para essa parte lá. E ela tava lá em Minas, lá em Araguari. Então, dessa salinha que eu alugava, Deus de novo abriu uma outra porta. Então, uma outra colega que tinha uma clínica. E ela tinha lá nessa clínica exatamente os lasers que eu alugava na época. Porque na época já tinha várias marcas de lasers diferentes. Mas ela tinha exatamente os que eu gostava, que eu tinha afinidade de trabalhar. E ela estava indo para uma outra cidade também, da origem dela, ela ia trabalhar metade do tempo aqui, metade lá. E ela me ofereceu uma sociedade, quer entrar comigo, que daí você vem, você fica então com metade do tempo, e eu então queria ir para Minas, né, também. Eu falei, então ótimo, que eu fico metade aqui, metade vou para Minas e vou fazendo isso. Então eu não queria investir, fazer minha clínica aqui, porque eu queria fazer lá, em Minas. Olha só. Então nós começamos assim. E a sua mãe tem uma clínica lá em Araguari. Tinha clínica lá, né? Tudo pronto. Meu tio, que também é médico lá, também tinha sala já nos esperando pro meu marido também, que é cardio, já tava todo mundo preparado, esperando. E o que foi o gatilho disso, né? Pra eu falar, agora eu preciso sair disso pro outro. A gente invadiu um assalto aqui em São Paulo. A gente entrou numa farmácia, tava tendo um arrastão, entramos e não vimos, e aí entramos no meio aí no bolo do arrastão. Isso me assustou muito, eu já tinha meu filho. Eu falei, não é aqui realmente que eu quero criar ele, eu quero ir embora pra Minas. Então essa oportunidade seria boa, porque daí eu poderia subir mais um degrauzinho ali nessa jornada, mas de uma forma que eu não me comprometesse aqui, porque eu ia embora, né? Era isso que estava no meu coração. Perfeito. Começamos, então, eu trabalhando ali, primeiro nessa clínica, e depois de alguns meses já estabilizadas, comecei a ir para Minas também. E depois de 3 meses lá dando muito certo, né? Meu marido investiu, comprou tudo também para cardio, esteira, holter, mapa, tudo que você imaginar para fazer direito. Ele também ia lá fazer o consultório dele lá. Isso. Com tudo. Investiu de tudo. Malicuia, como diz a história. Exatamente. Mas no 3º mês que a gente estava lá, nós sofremos um outro assalto, que foi muito pior. Então, meu pai ficava com meu bebê em casa, e a minha irmã, quando chegava, também ajudava, e eu
meu marido e minha mãe trabalhávamos na clínica. Então, meu pai, fim de tarde, saía para passear com o bebê e numa dessas saídas entraram 3 assaltantes com eles para dentro da casa. Amarraram meu bebê, meu pai e minha irmã, passaram horas com eles lá amarrados, levaram tudo da casa, enfim. Em Araguari? Em Araguari, que é um ovinho, uma cidade assim que você, né, não tranca a porta, que todo mundo se conhece. Ficou um assalto registrado Que assim, ano foi pra esse, história da Thaís? cidade. Ai, eu não sou muito boa de datas, mas vamos pensar, meu filho devia ter 1 ano e ele tá com 9, então 8 anos atrás. Há 8 anos atrás. É. E aí nisso, né, foi muito mais dramático assim pra mim, que aqui a gente invadiu o assalto ali, mas estava só eu e meu marido e levou o que tinha ali na bolsa, enfim. Chegar lá, né, e ver aquela situação toda deles amarrados, nossa, assim, foi um drama. Mas, de novo, a gente entende como a mão de Deus pra mostrar que a segurança era Ele que ia dar pra gente, independente de onde a gente estivesse, sabe? Nossa, eu E arrepiei foi uma resposta agora. tão importante, não é assim, quando eu revivo isso tudo, né? Foi uma resposta tão importante para a família como um todo, porque já tinha 3 meses que a gente estava fazendo a transição e eu e meu marido sentindo, putz, apesar de ser o sonho da nossa vida, parece que não é para ser. Não, sabe aquilo que a gente não estava sentindo, assim, que a cidade comportava os sonhos que a gente tinha de oferecer a uma experiência, o crescimento. Era muito maior para vocês. Tinha algo além ali. Só que como eu nunca sonhei em ter algo grande, né? O meu sonho era estar ali com a minha mãe, eu não via. Então, acho que precisou ser dessa forma para Deus mostrar e acalmar o coração de toda a família, porque senão a gente estava achando, eu e o Eduardo, que ia ser um desrespeito também, sabe? A gente não fazer uma tentativa mais longa ali, né? Mas naquele momento todo mundo entendeu, então a gente recuou, voltou para São Paulo. E interessante que o motivo de ir para lá, a princípio, era a segurança, né, Thaís? Olha foi pela esse segurança. detalhe. Por isso que acho que Deus escolheu assim, né? A ponto dedo, como tinha que certo, ser. Como convencer Exato. sem réplicas. Exato. E foi assim, então voltamos. E ali nesse momento então, eu entendi, então tá. Então se é para ser aqui, vamos alugar, então, um primeiro consultório, né? Que eu não quero mais ser assistente, não quero trabalhar numa clínica que eu alugue só hora, não quero trabalhar como sociedade, mas eu quero ter a minha primeira clínica. Mas eu não falava a minha primeira clínica, eu falava eu quero ter a minha clínica, é onde eu vou agora, vou fazer para ser onde eu vou encerrar minha vida aqui nessa clínica. Olha só. E ali foi, juntar o dinheiro, fazer conta para fazer a obrinha dos meus 70 metros quadrados. Tinha 70 metros quadrados. De novo, Deus abençoando, eu tinha, né, nisso a gente já tinha comprado um apartamento ali, e aí tinha um prédio que era virando, assim, a esquina do meu apartamento, e eu falei, é nesse prédio que eu quero. Eu passava na porta, não tinha, até que um dia tinha uma placa. Eu falei, então vou nessa placa. E era, né, um imóvel então de 70 metros quadrados e foi lá. Então lá eu escolhi assim, cada azulejo, cada cor da tinta, cada móvel, porque eu falava, é aqui que eu vou ficar pro resto da minha vida. Consegui desses 70 metros fazer 4 salas, 2 consultorinhos e 2 só de procedimento. Comecei com uma equipe, eu, uma secretária e uma esteticista, uma assistente de sala. Éramos nós 3. Tinha nome a clínica nessa época? Era Clínica Doutora Thais Campbell. Ali ainda era o Clínica. Uhum. E muito bem, começamos. E depois de 1 ano, mais ou menos, com a clínica, meu marido me perguntou, e aí, como é que vocês estão lá? Né, como é que você tá de quanto entra, quanto sai, né? E, não sei, não. Eu sei que tá no verde, porque sobra dinheiro no fim do mês. Tá dando pra eu comprar e investir o que eu preciso. Mas assim, ter um controle mesmo, não tinha. Alguém se identifica com isso Será? que tá ouvindo? Será? Quantas vezes, né? Naquele momento, acho que você foi confrontada com aquela coisa da médica e da gestora. Isso. Não, até ali eu não tinha feito curso de gestão. Era uma coisinha ou outra, assim, que a gente aprendia, né? E por outro lado... Olha só. E por outro lado, eu já tinha começado a estudar muito marketing. Não fazer cursos fora, mas a gente já tinha, né, a internet ali à nossa disposição. Então eu chegava à noite, eu estudava e falava, não, vou começar. E um capítulo interessante para eu contar. Lá naquela primeira salinha que eu aluguei, eu fui, né, antes eu trabalhava numa clínica que
trazia ali os pacientes. Eu drenei os meus pacientes do convênio, mas tinha os pacientes da clínica. Quando eu fui pra sala que eu aluguei mesmo, eu tive os pacientes que vieram comigo ali, né? Continuaram comigo. Mas você tinha que captar mais. Mas eu tinha que captar. Da onde eu ia captar. E aí, eu tinha muitas amigas do mundo a gente, como chama? Do Brás, né? Que tinha confecção de roupa. Na época eu frequentava uma igreja aqui em São Paulo de coreanos. Então, as coreanas que tinham essas lojas, essas confecções. E uma delas me falou, amiga, sabe o que funciona pra gente? Lá a gente pega uma dessas meninas, agora chamava blogueira, né? E elas vestem a nossa roupa, a gente dá a roupa pra elas, em troca elas postam a roupa. E ali ela vai atingir as pessoas que seguem ela a querer aquela roupa também. Por que você não faz isso? Na época não existia fazer isso na medicina. Eu falei, como é que funciona isso? Mas não tem nem esse negócio aí de Instagram. Ela falou, não, vamos fazer aqui na hora. Aí ela tava lá na minha casa, a gente abriu o Instagram, criou esse Instagram. E aí ela falou, tenho uma muito especial, uma menina que trabalha comigo, que ela é muito séria, muito correta. Eu vou te mandar ela, e ela tá precisando de dermato. Então eu vou te mandar ela. Ela era lá de Foz, vou falar o nome, que a gente é amiga até hoje, uma querida, Pamela Ferrari. E aí ela foi no meu consultório e aí ela me ensinou. Ela chegou, falou o que queria, eu falei, vamos fazer, mas como é que funciona? Ela, não, funciona assim. Você vai postar falando que eu vou vir, aí eu vou postar de lá falando o que eu fiz, e depois você vai me postando à medida até eu voltar aqui de novo. Daqui a uns 3 meses eu volto e a gente faz de novo. Fizemos tudo, não postei nada. Deu 3 meses, ela voltou e falou, e aí, postou, doutora? Eu falei, postei nada pra ela. Não, vamos me dar isso aqui que eu mesmo vou fazer isso aqui pra você. E ela mesma começou ali fazer e começou a vir paciente mesmo. Lá de Foz vinham pacientes, outros seguidores dela daqui, né? E aos pouquinhos eu fui... Você tinha perfil profissional já, Thaís, nessa época? Eu não tinha perfil ainda, né? Eu abri o perfil naquele dia que a minha amiga mandou, eu fiz um post, acabou, era só isso que tinha. Aí ela veio, uma vez eu não fiz nada, ela veio, mas ela falou, doutora, assim não vai funcionar. Se você não postar, não adianta, você vai gastar comigo e você não vai ter o feedback, você precisa postar. Eu sei que o ano não, a gente tem dificuldade de lembrar, mas que época que era essa, nessa Thaís? Época... Que o marketing digital chegou no Brasil em 2012. Eu imagino que você estava desbravando também essa coisa do marketing digital. Vamos pensar. Meu filho é de 2014, né? E ele tinha foi antes de ir para São Paulo. Então, deve ter sido 2013. Olha só, você tava foi no pioneira e eu também movimento. Não conhecia nada. É isso. Bom, essa marca de 2012 eu não tinha em mente, não. Então foi por ali, 2013, 2014, então, né? natural Não, essa... 2014. 2014. Porque meu filho já tinha nascido, foi quando eu saí, tá certo. 2014. Ainda assim, muito recente, né? 2 anos depois, então natural. Você estava desbravando mais um braço. E eu não era novo. disso, então não era dessa pessoa do sei lá, o que tinha antes, aquele... que tinha antes de Orkut, gente. Facebook. Eu não era disso, eu nem tinha, também não fazia. Olha então, só. não tinha intimidade com essa parte. Mas, com ela, como começou a dar certo, eu falei, gente, isso aqui é um caminho. Porque eu não conheço ninguém em São Paulo. Eu vim pra cá, né, não tenho... Tem gente que já tem ali, se eu tivesse em Araguari, aí eu tinha os pacientes que estavam esperando, né, por já nós tinha lá. Mas aqui em São Paulo não tinha de onde arrumar esse paciente. Então, eu vi que era um caminho, mas comecei a fazer meio na raça, assim mesmo, né? Eu pegava, eu gravava, eu era tímida, eu não me gostava na câmera, então tinha todo um jeitinho de fazer, tinha que ser virada pro espelho, né? Mas logo eu percebi que eu precisava de ajuda, porque consultório bombando, e eu trabalhava de 8 da manhã até 2 da madrugada, com o filho em casa, eu ainda amamentava, aquela loucura. E aí, nisso eu peguei uma agência para começar a fazer ali, né, aqueles postzinhos, mas logo eu já vi isso aqui não vai dar certo, gente, porque não sou eu nesse post aqui, sabe? Uau. E aos pouquinhos, né, em paralelo com esse crescimento da clínica, né, colocar um pouquinho dessa parte também. Então eu fui eu mesma fazendo de novo, até que eu entendi que eu precisava ter alguém comigo, mas ali dentro, sabe? Para fazer internamente. Eu gostaria de segurar aí um pouquinho, gente, que história maravilhosa. Eu tô aqui assim, vidrada, ouvindo e querendo saber dos próximos passos. Eu espero que você aí em casa também esteja tendo bons insights, boas visões, percepções de tudo que a gente está trazendo aqui. Thaís, eu queria fazer um comentário sobre o que você acabou de falar, esse seu início, né, no marketing digital, se posicionando como profissional, médica, dermatologista, com o objetivo, a intenção de captar pacientes para o consultório. E, de novo, ressaltar que você desbravou. Hoje as pessoas têm mais consciência disso, é um movimento mais natural, as pessoas já têm essa
essa visão. Quem está se formando em medicina agora, entrando no mercado, já sabe que tem que fazer um perfil, tem que postar conteúdo, mas ali, em 2014, ninguém tinha essa visão. E você trouxe, foi muito bacana você ter dividido aqui, né, todas essas travas que o médico tem, que eu tive quando eu comecei no marketing também, essa coisa da timidez, do medo de se expor, da vulnerabilidade, do medo de errar, de não sair legal, de não falar uma coisa. E isso trava da as falta pessoas. De tempo também. São várias barreiras ali. Várias barreiras. E muitas pessoas por isso não fazem o marketing. E você é uma inspiração nisso, ainda mais pelo time que você começou a fazer, porque você enfrentou isso daí também. Você entendeu o potencial daquele braço para o teu crescimento e para onde você queria chegar. Isso. E um outro comentário que eu achei legal, Thaís, a coisa da agência. Eu tenho muitos alunos, mentorados que me perguntam, Marília, você indica agência? O que é que você acha de agência para fazer o marketing? E você trouxe algo muito especial. É difícil, às vezes, você contratar uma agência que tenha a sua alma. Perfeito. Para fazer como você faria, para levar a mensagem que você levaria, do jeito que você levaria. Então, o que eu vejo muito no mercado médico são médicos que contratam a agência, fica aquela coisa fria, rasa, que não conecta. E esse tipo de marketing não funciona. Porque o marketing, ele precisa começar da conexão. E eu falei, nem sabia muito sua opinião, porque isso é um pouco controverso, né? E eu não tô falando que com a agência não dá certo. Tem médicos que funcionam com a agência. Mas estou contando da minha experiência, que foi a minha também, Thaís. Então, a gente não tá falando aqui ditando uma verdade absoluta, né? Porque depois as agências querem me matar também. Perfeito. Então, pessoal das agências, paz, tá? Tamo em paz. Porque eu acho que é essa questão de ter essa conexão e de um desafio até para a própria agência, se você pega, né, uma agência especializada em médicos, vamos colocar, ou não, vamos começar um pé antes. Uma agência que tem vários clientes e pegou um médico. Ela é muito boa para outros ramos. Ramo da moda, da beleza, de outros profissionais, e pegou um médico para fazer. Para ela entrar no universo médico e entender, né, o que pode. A gente tem um CFM no meio envolvido. Um código de ética, exato, que rege. Entender a realidade de um profissional muito diferente também. Porque o médico não aprendeu a fazer nada disso. Ele já tem que fazer a gestão do consultório. Ainda abrir um tempo na agenda dele para fazer as gravações, né? Então, ele não corresponde muito ao que a agência da quer. Agência também. De tempo, né? Então tem essa dificuldade. Agora vamos pensar numa outra realidade, uma agência que trabalha para médicos, faz só de médico. Como que essa agência vai propor um marketing diferente para cada um dos médicos dele? De forma que quando você entra no Instagram, não pode ser o Instagram de qualquer médico. Entendeu? É igual para todo mundo. Como que ele vai fazer isso diferente? Então, eu peguei várias agências. Não foi uma nem duas para dizer, porque você não pegou a agência. Eu peguei, assim, da menor agência mais boutique, a maior agência mais experiente, e todas elas eu tive essa dificuldade de imprimir o meu jeito e de fazer o que você citou, que para mim é a chave. É a questão de conexão. De conectar e passar de fato os meus valores, né? O que eu quero comunicar com o meu paciente. E isso se encaixar no meu dia a dia também, com o meu jeito, para não ser mais do mesmo. Para de fato fazer diferença hoje nesse universo que tem tanto, né, à disposição. Então, lá atrás, a minha dificuldade não era competir com um monte de gente que estava ali no Instagram, porque não tinha essas pessoas. Era da onde eu tirar a ideia de algo que não existia, né? Porque uma coisa você vê a pessoa faz assim, legal, posso fazer assim. Você tem uma referência. Não tinha quem fazia de jeito nenhum. Então, eu tinha que olhar, era para as minhas amigas do mundo da moda e ver como que ela fazia lá no mundo da moda. Ela apresenta a peça, ela fala isso, depois a pessoa usa na vida dela lá, para não ficar uma coisa só ali vendendo, né? E aí fui estudar mesmo. Então, aos pouquinhos, fui estudar mesmo. Chegava de madrugada, estudava, ia ler, ia falar, vamos tentar desse jeito, não deu certo, vamos tentar desse outro jeito. E você resolveu assumir, então, retomar essa parte e fazer. Até hoje é um dos departamentos, né? Hoje na clínica, a gente não vai demorar um pouquinho para chegar no fim da história, mas hoje a gente tem quase 100 colaboradores. A gente tem a nossa equipe de marketing, eu já perdi um pouco a conta, mas vou lembrar da última que eu fiz, eram uns 14, né? Dentro ali. Só da equipe de marketing. Só de marketing. Caramba. E eu ainda sou um braço muito forte dentro desse grupo, né? Eu tenho hoje a minha diretora, minha coordenadora, as analistas, cada médica faz a sua estratégia também do seu marketing ali, porque essa agência atende as médicas da nossa clínica também, né? Essa nossa agência. Mas o tempo todo eu tô muito envolvida, né? Diferente de outros setores que hoje já caminham completamente sem eu ter que
né, entrar, o marketing eu ainda tô bem ligada. E é legal essa visão que você traz, Thaís, porque o marketing como um elemento importantíssimo para o crescimento do seu negócio. Porque às vezes a gente acha que faz quando dá tempo, faz quando dá, se não der, não deu. Mas olha você no nível que você está hoje de jornada, de carreira profissional, olha a importância que você dá para o seu departamento de marketing. Porque ainda é muito chave, né, para essa coisa do crescimento, porque eu não acredito que uma empresa ela pode crescer, chegar eu queria chegar até aqui, agora chegou e parou. Se parou é porque está começando a cair. Então o tempo todo você tem que estar se reinventando, né? E eu falo, né, para muitos colegas médicos, tá fazendo marketing da esperança, né? Vai cair do céu meu paciente. O paciente tem que vir de algum lugar. O boca a boca ainda é uma indicação muito poderosa, ainda é um meio de captação muito poderoso do nosso paciente lá. Mas eu que não tinha, né, um network em São Paulo, de onde tirar, não tinha um clube que eu frequentava, né, para vir as minhas amigas do clube, eu não tinha os meus amigos da infância que aí te procuram, né, porque médico é mais ou menos assim, quando a gente começa, quem que vem nos procurar, né, é uma família, é o amigo da infância, é o amigo do amigo, daí onde você tá envolvido, seu meio, né, como eu não tinha, eu tinha que dar um jeito, e até hoje o marketing hoje lá é a nossa forma de captação muito importante, o boca a boca, lógico, né, a indicação e a fidelização são coisas que a gente investe muito, mas a captação de novos, né? Por esse alcance hoje que a gente tem na nossa mão, que são as mídias sociais, é muito valioso, né? Aprender a usar e achar o seu jeitinho, priorizar na sua agenda, essa dica que eu sempre dou. Não vai surgir o tempo, não faça quando der tempo, porque esse tempo não vai acontecer. Se você não fecha a sua agenda e determina, né? Se você não faz uma programação, quantos posts eu quero ter no mês, quantos stories eu quero ter no dia, que hora que eu vou fazer isso na minha agenda, o tempo não surge. Você tem que separar mesmo, a pauta, né? Que a gente vai fazer. Então, isso tudo é estratégia, né? Faz parte quando a gente vai falar de gestão, né? Tem gestão de quantas coisas, mas disso também. Uau! E olha, gente, é muito poderoso, Thaís, ver alguém que tem hoje o posicionamento que você tem no mercado médico como uma referência, trazer essa verdade. Porque inspira e eu tenho certeza que os médicos que estão ouvindo a gente vão entender com mais clareza a importância e o poder que isso tem, né? O poder que isso carrega para o crescimento. Perfeito. Maravilha. Então, você assumiu o marketing, você voltou, você estava ali na clínica de 70 metros, a coisa crescendo. Isso, e aí eu fazendo esse marketing junto, e aí foi quando meu marido chegou e perguntou, né, da parte daquela lá de gestão. Pergunta de quanto estava entrando, quanto estava saindo. Absolutamente nada. E ele começou a me dar uma ajuda. Então, ele saía do hospital, passava lá, via, né? E aos pouquinhos ele foi, então, ajudando. E foi fazendo até treinamento também, que essa minha equipe de 3 pessoas eram quem éramos, né? Mas ele fazia ali para passar um pouco de propósito, de visão. Desde o começo ele já tinha muito essa... Era a secretária? A assistente e do aí procedimento. Isso, e a pessoa da limpeza. E a pessoa, né, da limpeza. Do host care, seus ali, 3 que a gente primeiros chama colaboradores. E hoje a gente chama esses 3, a gente tem nome para esses treinamentos, né? A gente tem, hoje durante o ano, a gente faz regains, que são as reuniões pequenas, né? A gente para a equipe toda a cada 2, 3 meses, porque anda mudando. Eu tô com uma das minhas meninas aqui para ela me ajudar. E então a gente faz 3 reuniões dessas grandes para a equipe inteira. E aí é um sábado, o dia todo, fecha todas as clínicas e vai, né? Agora é uma só, mas vai todo mundo. E um refresh, que daí antes era uma semana inteira de imersão, de treinamento. Hoje, como a equipe é muito grande, a gente faz 3, 4 dias. E ainda tem o período ali da confraternização, enfim, né? Então, são alguns eventos que a gente faz para a equipe toda. E lá atrás, desde essa época, o Eduardo já fazia, só que era com as 3, que era quem a gente tinha. A gente já fechava a clínica, já parava tudo e já fazia esses treinamentos de como atender melhor, né? De como melhorar a experiência do cliente, do que a gente está vendo de pontos de gargalo aqui que a gente pode melhorar enquanto clínica, enquanto empresa, né? E resumo da história, agora para encurtar. O Eduardo começou a entrar, meu marido, né? Ele é cardiologista, intensivista, então ele era chefe de alguns UTIs, de hospital aqui bem em São ocupado, Paulo, né? Bem ocupado, tinha um time de médicos gigantes ali, né? Que respondia a ele, mas ele também já tinha na veia, também não, ele tinha muito na veia essa coisa da gestão. Eu achava que eu não tinha lá atrás, né? Interessante isso. E ele já não, ele estudava muito, né?
né? Ele chegou a parar para fazer um MBA mesmo em gestão, mas viu que era muito teórico, que não era aplicado ali para nosso mundo, né? E aí você tá vivendo isso que você dá, né? Traz os treinamentos, você vê. Sim. E a gente tem que ser muito mais prático ali no dia a dia do médico, como fazer acontecer. Eu gosto muito do médico ensinando para médicos, nesse caso, porque daí Thaís. a gente tem uma realidade muito mais porque próxima. É muito diferente. Eu ando um pouco permeando em grupos de empreendedores, de diferentes setores. Que acho que é maravilhoso, a gente aprende muito, tem eu muitos abro insights. a mente, eu pego insights, mas caramba, o médico que acessa isso, organiza, adapta para a realidade do médico, para a nossa linguagem, e entrega isso para o médico, como você faz os seus treinamentos, melhor. Como eu faço aqui, funciona muito mais. Isso a gente percebe é que a gente não teve, mas agora a gente está disposto a compartilhar, porque a gente sabe o quanto que ajuda. E porque tem coisas que a gente realmente que vai ter que fazer, de estratégia, né, de gestão ali, e tem coisas que a gente não precisa aprender também por menor, né? Isso a gente pode contratar uma pessoa que sabe, uma planilha, um BI que vai fazer, enfim, né? E uma pessoa que sabe lidar ali com aquilo, e a gente sabe supervisionar, sabe o que vai esperar daquilo ali, né? Como é hoje, no marketing, por exemplo, eu nunca fiz sozinha a ponto de, de editar um vídeo, mas às vezes eu demorava uma noite toda pra editar um vídeo, que elas em meia hora aqui do carro pra cá já editou um vídeo e melhor do que a gente editou durante a noite toda. Então, aprender também a se descentralizar, né? A gente não vai dar conta de fazer tudo, mas a gente consegue gerir pessoas que façam isso. Mas escolher a gente tem que o que é delegável e o que não é. Então, acho que esse é o ponto. Perfeito, é isso aí. E aí, meu marido foi, então, aos pouquinhos migrando a ponto de ele entender... na verdade, a gente consegue fazer dessa clínica um business da família mesmo, né? Que vai ser... Que lindo. E aos poucos ele foi deixando, então, a atuação dele como cardiologista até chegar no ponto de que, de fato, ele aposentou o esteto. Uau. E hoje ele é gestor full time, né? Nosso CEO lá. E que gere tudo. Então, esse boom, esse crescimento gigantesco foi porque ele veio. Não posso mentir, gente. Porque lembra que eu falei? Eu sou mais medrosa, eu não sou tão arrojada. E eu queria ficar ali nos meus 70 metros quadrados. Eu não queria ter mais ninguém comigo. Eu tinha tido, medo de crescer, Thaís? Tinha medo de crescer, muito, muito. Essa coisa de pensar, eu acordo devendo tantos salários no mês, me dá pânico. Me arrepia até hoje de pensar. Tanto que o Eduardo não me envolve muito nessa parte. Eu peço pra eu não estar tão envolvida, porque me tira um sono, assim, sabe? Mas... voltando para aquele ponto que eu falei lá atrás, né? Dos sonhos, o que Deus tinha de projeto para nossa vida. Deus queria algo além e a gente se dispôs a obedecer. Então, ele foi capacitando, ele foi dando, foi guiando e a gente foi obedecendo. Então, o Eduardo entrou e falou, você precisa de mais uma médica com você. Você tá trabalhando de 8 da manhã às 2 da manhã, né? Você vai adoecer. 8 da manhã às 2 da manhã. Acontecia isso? Muito, com muita frequência. Os pacientes sabiam que esse horário da noite era o mais disputado até. Caramba! E a equipe, a gente foi crescendo nessa época que eu tava de 8 às 2, aí a gente já tava com uma equipe de umas 6, até porque tinha que... eu aguentava ficar esse tempo todo, a equipe não, obviamente que não, a gente tinha, né, 2 turnos, enfim, mas de médica era só eu fazendo. O operacional inteiro na sua mão. E ele falava, mas tem demanda pra ter mais, né? E Deus tocou meu coração e eu entendi, porque eu vim um pouco machucada, sabe? Das clínicas onde eu trabalhei como sócio ou como assistente, me trouxe ali algumas dores que eu falava, não quero aquelas realidades para outras pessoas, sabe? Meu Deus, então eu falava, não quero ter, mas Eduardo foi me abrindo os olhos, eu entendi que ia ser importante, mas eu falei desde o começo, mas eu não quero médica assistente. Eu quero então construir junto a carreira dela. Uma carreira junto, a chegar num ponto de que elas possam brilhar mais que eu. E que eu vou continuar aqui, desse meu jeitinho, enfim, e a clínica pode crescer e elas vão crescendo, mas eu não quero ter médica abaixo de mim e aquele clima que eu vivi, sabe? Aquilo eu não queria. E isso elas sabem, até hoje a gente fala muito disso, né? Então elas, de jeito nenhum lá na clínica, ninguém chama de assistente, até porque não é assim mesmo que é a nossa cultura lá. Quantas dermatologistas você tem hoje na sua equipe? Então hoje a gente tá com uma equipe de 10 médicos e a gente tá com 6 dermatos ao todo, aí tem cirurgia plástica, tem GO, tem vascular. Caramba. Um pouquinho de tudo. Olha, Thaís, isso que você está trazendo é muito poderoso.
E é muito desafiador também. Você construir um ambiente permissivo para o crescimento dos colegas médicos que atendem com você, com essa cultura de que eles podem voar, eles podem expandir, eles podem ser maiores, o quão longe eles estiverem dispostos a chegar. Isso é muito inspirador e eu não sei se você tem noção do quanto isso é raro. Sim. Isso é muito raro. Mas a gente vai aprendendo também na pele por que também é raro. É raro pelo propósito, né? De você ter esses valores, enfim. Mas é raro porque isso ao longo do caminho vai trazendo algumas dores também. Porque por mais que você abra isso claramente, né? Com umas colegas que estão chegando, né? Que é isso que a gente quer, empoderar junto. Mas que se chegar no momento dela entender, eu preciso voar além e não dá mais para ser junto, para isso ser justo e leal, sabe? Para isso ser... Então, avisa, vamos fazer uma transição, né? Vamos fazer de um jeito bacana. E outros, quando já acontece também, né? De outros falam, não, eu quero voar junto, eu quero ir além, mas eu quero que vocês vão junto, a gente vai fazer, né? Vocês ficam por trás, fazendo a parte de gestão e vamos construir isso juntos. Então, a gente explica isso para todas que entram, mas assim, ao longo do caminho, não é exatamente só assim que acontece, né? Então, eu tenho um time maravilhoso, mas ao longo dessa jornada tiveram pessoas que passaram e me avisaram na garagem, na hora que a gente estava indo embora às 10 horas da noite, que no dia seguinte não ia vir mais, né? Com vários planos em aberto, né? De pacientes para tratar, que fala que, né? Surgiu uma oportunidade, mas construiu uma clínica durante esse tempo, né? E não te falou. Exato. Então, não são tudo flores, né? Pra gente compartilhar com os colegas, que de fato é difícil, mas a gente segue acreditando, sabe? Nesse propósito. E a gente segue ajustando as arestas de como fazer isso, empoderar, estar junto, mas fazer quando um ciclo se encerrar, ser da melhor forma possível. E né? Justo para ambas as partes. E justo para ambas as partes, porque uma coisa é você contrata e ali no começo você fala, né? Olha, então de 100% ali do faturamento, tanto é custo, tanto fica para você e tanto é a fatia do GTC para tá fazendo isso tudo, né? E você conservar esse médico olhando o tempo todo para a fatia que ele combinou com ele, que ele está ganhando, né? E não ficar olhando para o que ele deixa de ganhar, né? Então, é business, né? Então, a gente tem todo o propósito, enfim, mas as contas precisam pagar no fim do mês, né? E, Thaís, é muito interessante, porque o médico que entra, por exemplo, nesse lugar, né, para crescer junto na clínica, ele não é um médico que empreendeu. Ele nunca teve uma clínica. Ele não tem ideia dos custos, dos desafios em todos os sentidos. De gestão da operação, financeiro de pagar as contas, emocional para liderar uma equipe de 100 colaboradores. Ele olha para o que ele deixa de ganhar, mas ele não faz ideia do custo emocional, financeiro e operacional para tudo aquilo estar funcionando, para ele chegar e brilhar na atuação dele. Se a secretária faltar no dia, passou mal, né? O que vai fazer? O problema é resolvido. Vai ter tudo resolvido. Mas por isso que hoje o perfil de médico pra gente que mais dá certo lá é quem já empreendeu e que não foi feliz nessa parte de gestão, que quer continuar de fato, porque são chamados. Tem gente que é chamado para empreender e gerir, e outros que querem só fazer, né? Acontecer e quer que tudo se resolva por trás. Então, esses médicos até são os mais tranquilos, que entendem e são muito mais gratos, né? Nesse processo. Uau. Mas faz parte, né? Dessa jornada aí, e é isso. Sim. Então, o Eduardo chegou, a gente, né, entrou então com um processo seletivo para novos médicos e eu entrevistei muitos. E eu pensava, não. Vocês fizeram um processo seletivo. Tinha muito médico querendo trabalhar com você. Já tinha, porque a gente já tinha crescido muito no Instagram, né? Mas na época era um processo seletivo muito... Era o Eduardo entrevistava e eu entrevistava. Esse era o processo. Mas assim, era uma coisa de que a gente não queria olhar tanto o currículo. O currículo era o básico, né? Você sabe fazer bem. A gente queria olhar muito o coração, né? Para entregar para o nosso paciente aquela paixão que a gente queria entregar. Então, quando sentou, né? A nossa primeira médica do Toque Pan, que amo de paixão, foi uma coisa assim, de amor à primeira vista, sabe? Que lindo. Então, essas conexões que Deus foi criando também, dessas pessoas que Ele foi trazendo. E hoje não, hoje o processo é bem mais robusto, enfim, né? Que já tá maior, mas ainda segue com os mesmos princípios. De novo, assim, pra gente, o currículo é o básico, saber fazer é o básico, mas e os valores, né? Isso, como que você vai
abraçar seu paciente, né? Se vai ser da mesma forma, porque cada médico hoje ali faz do seu jeitinho, a gente quer que seja assim, cada um tem o seu nicho, mas tem que ter o básico, que é o seguir, né? O entregar para o paciente com paixão, o antes, o durante, o depois, né? O pós, que é tão importante. Que foi o princípio que te levou até aqui. Isso. É o princípio daquela menina que levava a mala das amostras para entregar uma experiência com paixão para o paciente. Então é basicamente isso que a gente quer entender. Você está disposto a fazer isso? Se você é quem faz isso pelo paciente, está dentro. Então faz parte. Uma coisinha aqui que não sabe, outra ali, isso a gente treina, capacita, né? Mas vamos junto. Então é um pouco disso. E aí crescemos, né? Então a sala ficou pequena pra gente, esses 70 metros. E aí a gente foi juntando. Então, né? Pegamos um imóvel do lado, aí expandiu um pouquinho, depois mais um. Aí veio a outra unidade, na verdade, né? Que é um outro capítulo também das nossas vidas. Que também foi uma jornada muito de aprendizado também. E agora, o momento que a gente está é que a gente fechou uma dessas unidades porque a gente pegou um outro imóvel, né? Então, acabou tendo um atraso aí, né? No ficar pronto. Então, a gente ficou apertadinho por um tempo ali, todo mundo nessa unidade só, mas agora vai estar engatilhado. Vai expandir. E Thaís, hoje o GTC, o grupo Thaís Campbell, são quantos colaboradores? Então, a gente está em... Então, esses quase 100 que a gente estava nessa reunião ali antes, no carro batendo, mas a gente está em 87. Né? 87 colaboradores, gente, dentre secretários, assistentes, médicos. Isso, então hoje a gente tem os departamentos, Quais são os departamentos do GTC? Vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar de todos. Mas só para entender um pouquinho da hierarquia, né, administrativa, sou eu e meu marido como sócios, e aí abaixo da gente a gente tem a diretoria, então diretores de cada área, abaixo dos diretores tem os coordenadores, algumas áreas têm os seus supervisores, e aí tem o operacional. Perfeito. Então a gente vai ali vai marketing, ok, já expliquei desse setor, aí tem RH, eu gosto de chamar, na verdade, não de recursos humanos, mas fontes humanas, né? Fontes humanas, então tem esse setor que faz toda essa gestão. Tem a parte de CS, Customer Success, que faz todo o atendimento dos pacientes, né? Então nossos agendamentos não são feitos em balcão ali na nossa recepção, tem uma central ali para fazer os agendamentos. Que aí também cuida de CX, que é já a experiência, né? Depois do cliente também. Aí departamento financeiro, né, administrativo, no braço dele tem a parte de supply chain, na nossa parte de dermatologia precisa muito, né, ter um controle de estoque assim primoroso. Era a minha dor de quando eu estava sozinha, né, de quantas vezes eu queria, putz, acabou tal coisa. Mas como assim acabou? Eu tenho um paciente que quer fazer, tô eu aqui para ver, mas não tem o produto, né? Então, ter todo esse controle de comprar bem, comprar melhor, negociação com as empresas, né? Enfim, então a gente tem esse setor. E aí, na parte operacional, a gente tem, então, as nossas hosts, que recepcionam ali os nossos pacientes, host care, que é o cuidado ali, né? Care. E de limpeza, de tudo mais. E o operacional, nosso time de especialistas, que daí fazem as tecnologias, que também é uma coisa que tem na nossa área, né? Então, de físios, biomédicas, esteticistas, que fazem alguns procedimentos mesmo. Deixa eu ver se eu esqueci alguém pensando ali. Meu Deus, tem alguém aí com a cabeça fervendo. Vocês acabaram de ver, a Thaís descreveu aqui um modelo de empresa na realidade de uma clínica médica. Setorizada, departamentalizada, nem sei se existe essa palavra, e com a sua respectiva hierarquia em cada um desses setores. Tá? E vocês construíram algo incrível. Assim, eu falo isso pro Eduardo, meu marido. Mesmo, gente. Palmas. Mas eu dou todo o mérito para ele, porque ele quis muito trazer essa visão que a gente estava falando de fora, né? Porque na medicina não tinha isso. Sim. Existe assim, hospital, mas como clínica não tinha, né? A gente não tinha em quem inspirar para ver isso, né? Dessa forma que a gente achava que era o jeito melhor, né? Até de como também gerir todas essas pessoas, né? De fazer avaliação de comportamento, de desempenho, de ter os KPIs, cultura. Então, isso a gente foi aprendendo fora mesmo e foi trazendo, né, como você falou, foi traduzindo, né, para a linguagem médica, para a realidade da clínica. E aplicando, e é um desafio constante, né? Não dá para falar que tudo são flores. Não são. A gente continua nesse movimento crescente, né, de ampliar, de inovar. Então, a gente fala que a gente troca a roda com o carro andando. Então, é o tempo todo ajustando ali, né, o que precisa ser ajustado, melhorando, mas olhando lá para trás
atrás, olhando onde está hoje, Meu né? A gente é Deus. muito grato, assim, por conseguir ter um turnover de funcionários muito abaixo do mercado, né? Por Caramba. investir na vida deles. A gente tem um propósito muito claro lá, a gente estava falando de propósito, né? O nosso é fazer Sim. da vida do outro um lugar melhor após nos encontrar, e isso é Uau. qualquer outro. Então, não é só o paciente, é o nosso colaborador, é a pessoa que vai entregar uma água lá na clínica, né? Todo mundo sabe que tem que impactar a vida dele de alguma forma, seja, né, oferecendo café, dando um sorriso, os nossos stakeholders, né, fornecedores tantos aí, enfim. Então, o nosso colaborador pra gente hoje, assim, é nosso, né, o paciente, lógico que é quem faz tudo acontecer, sem ele não dá, mas sem o colaborador também não. Então, a gente Uau. investe muito na vida deles também, né? Uau. É isso, então, um pouco aí dessa jornada, dessa história. Gente, meu Deus do céu. É. Olha, Thaís, assim, conhecer mais a fundo, eu já te acompanho no Instagram, eu já vejo o quão primoroso dá para sentir nas suas redes. Você está conseguindo imprimir Que no bom. marketing digital exatamente todo esse zelo, esse cuidado, esse primor pela entrega e esse propósito. Ele está materializado lá, ele está materializado na sua fala e ele está materializado principalmente no resultado de tudo que vocês construíram. Porque isso é a prova incontestável de que esse propósito ele está vivo, ele está presente, ele está em tudo. Por isso que deu certo. Senão não teria dado certo. Que coisa linda. Thaís, a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio. Gente do céu, que foi isso, Brasil? Que incrível, foi uma honra dividir essa mesa com você, aprender com você e principalmente poder oferecer para os médicos que me acompanham, para essa audiência que já existe aqui, uma referência como você, uma inspiração como você e uma contribuição tão incrível como a que você trouxe aqui para a gente. Para a gente fechar esse episódio, eu queria lhe fazer uma pergunta. A gente falou da sua história, a gente dissecou vários pontos aqui ao longo dessa nossa conversa. E tem pessoas nos ouvindo aqui, Thaís, em diferentes momentos de sua carreira profissional. Sim. Tem pessoas que estão lá no comecinho, tem pessoas que estão colocando o pé fora do tradicional agora, pensando em talvez, como você lá naquele momento que alugou aquela sala, em alugar sua sala e montar seu consultório particular e captar seus primeiros pacientes e dar o primeiro passo no marketing. Sim. E tem pessoas também que já têm aqui um consultório construído ou uma clínica que vão pegar outros elementos da sua história como contribuição. E independente de quem estiver ouvindo aqui, olhando lá para o começo, quais os elementos da sua história que você acredita que foram os principais? Se você puder descrever assim 3 coisas que foram essenciais para você trilhar o caminho que você trilhou e chegar até hoje, até onde você chegou hoje. Vamos pensar, então. Eu acho que até antes de eu falar essa resposta, eu quero contar um capítulo que é muito importante na minha vida, na vida da nossa história ali, GTC. E eu acho que até para muitos desses, né, que às vezes ainda estão ali no convênio, precisam fazer às vezes uma mudada de chave ali na mentalidade, né? Lá atrás, meu sonho, né, eu tenho minha mãe dermato e meu sonho era voltar para Minas, trabalhar com ela, contei tudo isso aqui. E hoje, deve estar dando já 1 ano e pouco, que olha o que aconteceu, né? Ela veio trabalhar com a gente aqui na clínica. Ai, meu Deus, e aí tiveram que emoção! Então hoje ela tá aqui com a gente, né? Que Eu tenho a lindo. honra de ter minha professora da vida ali do meu lado. Deus. Mas ela tem uma história muito inspiradora também, porque eu sou, né, dessa geração mais jovem, né, e que eu caiu no meu colo essa oportunidade de ter o contato com o paciente particular muito ali no começo e estar em São Paulo, que a gente tem, né, mais opções, oportunidades de acessar isso. E um paciente que já pensa muito diferente, né, que ele tem o convênio, mas que ele quer passar no médico particular porque ele sabe que vai entregar algo além. Verdade. Minha mãe estava lá em Araguari, né, que aí é tudo
a base é o convênio, né? Então, ela veio ali com um convênio até muito pouco tempo atrás, muito recente isso, né? E aos pouquinhos da gente, né, conversando com ela e tentando fazê-la entender de que era possível, porque ela construiu, né, o império dela ali em Araguari com convênio. Então, funcionava, dava certo. Mas qualidade de vida, né, e qualidade, né, que ela queria entregar mais, e o tempo tudo muito apertado, aquele tanto, né, sei lá, atender 30 pacientes dia, 40, 50 pacientes dia, aquela loucura. Então, aos pouquinhos, ela foi entendendo e mudando lá no coração dela, porque entende que pra mim foi mais fácil, porque eu já entrei numa realidade diferente. Sim, quando começou, ela tinha não que tinha desconstruir Exato. aquilo de antigamente para reconstruir de uma forma diferente. E depois até é interessante você convidar ela um dia para contar essa experiência dela, né? Claro, vocês querem, gente. Coloquem aqui a mãe, a mãe inspiradora, a grande professora desse case aqui que vocês estão vendo. Será uma honra, Thaís. Já faço aqui o meu convite ao vivo para ela. Como ela chama? Neide. Doutora Neide, mãe da Thaís. Você está convidada para vir aqui na mesa do PodPés também contar a sua história inspiradora. E porque eu sei que ela tem muita paixão em contar isso tudo também. Incrível, e ela é uma vai ser pessoa um que me prazer. inspira muito. Então, quando você foi falando de 3 marcos, né, eu vou falar. Mas um deles, pra mim, é esse de estar aberto sempre pra pensar diferente, sabe? Então, ela me ensina isso sempre, sempre, sempre. Caramba. Porque ela conseguiu fazer essa desconstrução. Então, ela deixou o convênio, né? E ela vai contar, então, pra vocês depois desse o sentimento que ela teve da libertação, da leveza, né? E de que era possível construir algo diferente, né? E aí hoje, então, a clínica dela lá também, ela mantém ainda a clínica lá, vai, né? Uma agora ela tá em Araguari. Deixou rodando sem ela. Exato, ela fez a clínica autogerenciável. Então, roda sem convênio, tudo no particular, né? Mas ela tem agora esse, né? Por conta dos netos, enfim, né? Da situação de vida agora, e que ela quis vir pra cá. Então, acho que isso eu aprendi desde sempre, né? De estar aberto pro novo, de você não ficar limitado ali num pensamento fechado, né? De ter essa mentalidade infinita, né? De aprender o tempo todo, sem limite. Mas em primeiro lugar de todos, né? Eu deixei isso muito claro desde o começo. Então, para mim, um dos valores que me move, sempre moveu, é uma coisa particular minha, que é a questão da minha fé. Então, assim, para mim, Deus é acima de tudo, o que é o propósito dele na minha vida e que a gente vai obedecer. E se talvez daqui a uns dias o propósito dele for diferente e a gente fechar e mudar completamente, tá no propósito dele. Então, eu estar conectada e aberta para entender, né? E alinhar o meu propósito com esse propósito dele acima de tudo. Para isso, eu tenho que estar aberta para o novo, que é esse segundo. E um terceiro, novo de Deus, né? Exato. Esse terceiro, vamos pensar. Eu acho que daí é que vira um looping, né? Mas você não esquecer de onde você veio e das suas raízes e desses seus valores. Porque se tá aberto pro novo, te permite fazer um crescimento gigante, né? Dar esse boom. Mas se você se perde no meio disso, também não vai dar bom, porque você vai se perder até para você mesmo e vai ser uma pessoa infeliz, né? Então eu acho que acima de tudo, o que todo mundo está procurando, né? De qualquer profissão, né? Eu acho que é o ser feliz, né? Então, a gente ser feliz envolve fazer o outro feliz, envolve a gente estar sincero com quem a gente é, né? Com os nossos propósitos, nossos valores, né? E se não desviar disso, né? Então, você voltar e ter esse senso de humildade o tempo todo, né? De para onde, né? Você vai voltar ali. Eu acho que são base para até outros profissionais que estejam nos ouvindo aí, né? De outras categorias também. Então, não se feche, esteja aberto ao novo, se conecte, né, com esse seu propósito maior, independente da sua fé, mas nunca se esqueça de onde você saiu, porque isso vai te manter com os pés no chão para chegar sempre onde tem que chegar, mas com humildade, né, com verdade. Isso. Uau, meu Deus do céu, que aula! Imagina! Obrigada, só Thaís. compartilhar, a gente tem muito ainda para aprender, né? Essa minha fome de aprender é constante, né? As pessoas falam, mas vai parar de ir em congresso? Não, não paro, quero sempre me atualizar, sempre estar fazendo curso. E aceito os convites de podcast, porque eu aprendo muito, né? Eu ouvindo também nessas trocas, revisitando essa sua história, porque me relembra de onde vim, né? E de como foi essa construção. É o terceiro elemento, lembrar do começo.
Estou muito obrigada. Thaís, eu que agradeço. Gente do céu, eu tô finalizando esse episódio com a sensação de que tinha muito mais pra gente conversar, muito mais pra gente navegar, muitas coisas, muito mais conteúdo e conhecimento, mas a gente vai precisar finalizar agora, gente. Eu quero agradecer a você, Thaís. Sigam a Thaís nas redes sociais, que ainda não conhece a doutora Thaís Campbell. Fala seu Instagram, Thaís, pro pessoal. Convidados. Então, eu tenho, hoje você tinha perguntado de Instagram, né? Sim. Aquele meu primeiro que eu formei era o meu pessoal. Seu e pessoal. que aí depois virou o Instagram do grupo, né? A gente saiu de clínica Thaís Campbell e virou grupo, assim que entrou uma primeiro médica. E agora tá se tornando GTC, porque eu quero tirar meu nome. Maravilha. Então, a gente tem esse Instagram, que é @grupo Thaís Campbell, tudo junto. E eu vou pôr na descrição desse episódio. Bom. E tem o meu pessoal, que daí virou o meu, começou como pessoal, virou profissional, né? E hoje ele é um mix. Eu coloco um pouco de lifestyle junto, e todos esses meus braços de negócio, né? Que aí é @doutora.Thaís Campbell. Thaís Campbell, Thaís com Z, Campbell com 2 L's com 2 no L's. final. Perfeito. Maravilha. Thaís, muito obrigada. Palmas para nossa convidada, Muito bom gente. pra você. Foi demais. Obrigada. Esse foi o episódio número 9 do PodPés Oficial. Uma aula sobre como você, médico, pode ir além na sua carreira e acessar novos patamares e novas possibilidades dentro da medicina. Se você ainda não segue o nosso canal, já clica aqui no canal do YouTube, se você está vendo pelo canal do YouTube. Dá o seu like, se inscreve no canal. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, deixa o seu like no Spotify, segue o PodPés, deixa a tua avaliação do programa. Se você está curtindo os episódios, vai lá nos 3 pontinhos, põe 5 estrelinhas pra gente. E é isso. Obrigada mais uma vez e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, gente! Tá bom. Obrigada! Tchau, tchau.